Olá pessoal, eu sou João Estevão, eu sou professor, servidor público, tenho baixa visão e eu quero conversar com você um pouquinho hoje sobre o artigo 68 da Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei 13.146 de 2015. Lembrando que essa lei entrou em vigor em janeiro de 2016, então ela já está em vigor aí. Hoje nós estamos aqui em 2022, né? Nós estamos aí com 6 anos de Lei Brasileira de Inclusão e existem muitos artigos interessantes. E eu quero falar para você hoje especificamente sobre o artigo 68, que ele fala sobre a questão da compra, da questão do acervo acessível de bibliotecas públicas, tá? Então eu vou ler para vocês aqui o caput do artigo 68 e a gente vai conversando um pouquinho mais sobre esse tema. Artigo 68. O poder público deve adotar mecanismo de incentivo à produção, edição, à difusão, distribuição e à comercialização de livros em formatos acessíveis, inclusive em publicações da administração pública ou financiadas com recursos públicos, com vistas a garantir às pessoas com deficiência o direito de acesso à leitura, à informação e à comunicação. Então, só esse artigo, o caput do artigo 68, ele já nos traz uma exigência da legislação de que a administração pública, na hora de montar a sua biblioteca, fomentar a questão dos livros, da divulgação de artigos e livros científicos ou não, precisam sim ser em formatos acessíveis. Joia? Nós vamos ver aqui o parágrafo 1º, que ele fala da questão da biblioteca na compra, na aquisição de livros, especificamente na questão do edital de licitação da aquisição desse livro. Vamos lá. Parágrafo 1º. Nos editais de compra de livros, inclusive para o abastecimento ou atualização de acervo de bibliotecas em todos os níveis e modalidades de educação e de bibliotecas públicas, o poder público deverá adotar cláusulas de impedimento à participação de editoras que não ofertem sua produção também em formatos acessíveis. Ou seja, a cláusula no edital de licitação, ele deve eliminar, a cláusula deve eliminar aquela editora que não tenha livros em outros formatos, que não só o livro em tinta. Se tiver só o livro em tinta, ela tem que ser eliminada, essa editora. Então, isso já está desde 2016 em vigor. Nós estamos em 2022, então nós temos aí 6 anos. Então, você que é gestor público, você que faz parte do departamento de compras de um órgão público, de licitações, perceba que essa cláusula tem que entrar, sim, na questão da licitação, na hora de você atualizar ou comprar seu acervo na biblioteca, joia? E aqui no parágrafo 2º vai falar um conceito da questão do formato acessível. Consideram-se formatos acessíveis os arquivos digitais que possam ser reconhecidos e acessados por softwares de leitura de tela ou outras tecnologias assistivas que vierem a substituí-los, permitindo leitura com voz sintetizada, ampliação de caracteres diferentes, contrastes e impressão em braille. Ou seja, o leitor de tela, como por exemplo o NVDA, que eu uso, do DOSVox, do JAWS, né? A questão do livro também em formato braille, ele em formato digital, né? Que esses leitores de telas trabalhem, funcionem. Então é muito importante que você perceba que as bibliotecas públicas, na hora da atualização, na hora da compra de livros, precisam ter essa exigência, né? Desculpa, na cláusula que elimine a editora que tenha livros em outros formatos, que não tenha livros em outros formatos, né? E também o formato acessível são aqueles formatos que, desde o digital, que os leitores de telas consigam fazer o seu trabalho, e também nos formatos braille, ou seja, pelo menos um ou outro formato acessível é necessário que as bibliotecas tenham nos seus acervos. Joia? Deixa eu só ler aqui o parágrafo 3º. O poder público deve estimular e apoiar a adaptação e a produção de artigos científicos em formato acessível, inclusive em libras. Ou seja,
nós temos aqui a questão do formato acessível também das publicações científicas, né? Como eu falei, livros, seja científico ou não, mas todos eles em formatos acessíveis. Mas aqui especificamente, parágrafo 3º, ele fala da questão do formato acessível dos artigos científicos também em Libras, tá? Como assim? Vídeos, né? Um vídeo falando a questão da tradução aí em Libras, né? O vídeo trazendo esse formato, e também a forma de um software, de ter também um software que, como o VLibras, por exemplo, que é o software do governo federal, que ele pode trazer, a pessoa pode selecionar a frase ou o texto e cria seu avatar e ele lê. Esse avatar ele vai fazer a tradução do todo desse conteúdo em Libras. Joia? Então esse foi o artigo 68 da Lei Brasileira de Inclusão, falando aí da questão dos acervos, né, das bibliotecas públicas na compra ou a questão da atualização desses livros e também dos artigos científicos. Eles devem ter outros formatos e o mais importante aqui é que nas licitações desses livros para essas bibliotecas deve ter uma cláusula falando que as editoras que não tiverem livros em outros formatos acessíveis, elas devem ser eliminadas. Essa é a realidade, nós precisamos divulgar isso, mande isso para os gestores, mande isso para o departamento de compras, dos órgãos públicos, do setor de compras, licitações aí dos órgãos públicos, para que as pessoas tenham noção da existência desse artigo 68 da Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei 13.146 de 2015, que está em vigor desde janeiro de 2016. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Você que está no Instagram ou no YouTube, que nos escuta, é uma satisfação. Você pode deixar nos comentários se você tem alguma dúvida, tem alguma sugestão de tema para a gente conversar aqui nessas duas plataformas. E eu estou sempre à disposição. Um abraço do amigo João Estevão.